E aí, pessoal, tudo certo, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo falando sobre a vitória do Colorado contra o Vasco, que era para ser um jogo relativamente tranquilo, como se transferiu no primeiro tempo, como se foi no primeiro tempo, mas só que o Inter, ele é um time muito sem vergonha. E tem um técnico que mexeu mal na reta final, quase fez o Vasco crescer, mas com duas expulsões o Vasco parou com a reação. Bom, o Inter começou o jogo para matar no primeiro tempo. O time do Inter tocando a bola, o Vasco deu uma chance ali, perdeu a chance com o Payet, mas o Inter, quando pegou a bola, começou a ter o domínio da partida. Tocava a bola em tranquilidade. O Inter perdeu ainda a chance no primeiro tempo que podia se concretizar em gol. Teve duas situações de erros de arbitragem, um impedimento mal marcado do Ener Valencia e um pênalti não marcado em cima do Alan Patrick. Time do Inter, o Vasco teve um pouquinho na valentia, criou algumas chances, mas o Inter, quando pegou a bola, teve o domínio dela, tanto que chegou ao seu primeiro gol. Wanderson passa para Alan Patrick, ele dá uma cavadinha por cima da zaga do Vasco. Maurício, frente a frente com o goleiro Léo Jardim ainda toca na bola e a bola entra. 1-0 para o Inter. E assim o Inter dominava a bola, dominava o jogo. Era só concretizar a chance. O que o Inter fazia? Muitas vezes ele pegava a bola e tocava para trás. Isso aí irritava. Muitas vezes me irritou. O time do Inter tem que parar de ser econômico, tem que ser mais efetivo. E por causa dessa economia, quase jogamos uma vitória fora. Quase jogamos uma vitória fora. Não fosse as duas expulsões que eu tinha explicado no início, o Vasco podia ter virado. Mas não virou por conta dessas duas expulsões. O time do Inter teve o domínio no primeiro tempo, teve o domínio, conseguiu o seu primeiro gol, perdeu ainda mais duas chances, além dos dois pênaltis não marcados. Já no segundo tempo, o Vasco veio com imposição, veio com valentia, começou a criar chances, só que quem fez gol foi o Inter. Jogada de um tiro dessa reposição de bola. O Rocher tinha recebido um amarelo da reposição, bola dividida no meio de campo. A bola sobra para o craque, Ener Valencia. Passa pelo zagueiro do Vasco, Léo. Passa, Léo Pelé, ex-São Paulo, é o Léo Pelé. Mas agora é chamado de Léo. Passa e toca, Léo Jardim ainda roça na bola, a bola entra, 2-0. Que tu diria? O Inter vai ficar mais tempo com a posse da bola e não deixar o Vasco jogar. Só que foi ao contrário, o Inter deu a bola para o Vasco e o Vasco começou a querer crescer na partida na valentia. Começou a fazer cruzamentos na área. Esse cruzamento na área que era perigoso. A zaga do Inter não estava tancando os cruzamentos. Tanto que num cruzamento para a área de um ponta deles, cruzou Alex Teixeira, ex-Grêmio, fez o gol do Vasco. Esse Alex Teixeira é ex-Grêmio. Olha só. 2-1. Nisso daí, o Inter continuava a dar bola, só que tem um detalhe, que o Kudê mexeu mal. Ele foi me inventar de colocar o Busto no meio campo, o Inter começou a perder meio campo, nisso ele não trocou até o final, até tomar o gol ele não trocou, que ele continua fazendo as mesmas merda. Mudou para um 4-3-3, o meio campo não estava tancando e o Vasco começava a criar chances. Aí começou a ter as trocas tanto que o Pedro Henrique, quando entrou, cavou uma expulsão. Aí o Inter tava com um a mais. Mesmo assim dava a bola pro Vasco, não dava para entender. Dava a bola pro Vasco. E o Vasco continuava na valentia, mandar cruzamentos para a área, criar chances, mas nada de perigoso. O
que o perigoso dele era os cruzamentos, porque a zaga não estava tancando. Tanto que, não, na verdade, criou as chances deles, mas não foi. Resumo da história. Aí, Pedro Henrique conseguiu cavar a expulsão, o Inter dava a bola e o Vasco continuava pressionando o Inter. E o Inter não conseguia tancar no meio. Tanto que o Kudê continuava fazendo as mesmas merdas, continuava trocando errado. Até que, num lance fortuito da partida, Pedro Henrique arranca, dá o passe, Igor Gomes passa e recebe uma falta. Outro jogador do Vasco também já tinha cartão amarelo, foi expulso. Nisso daí o jogo começou a ficar tranquilo, o Inter conseguiu tocar a bola, mas só que o Inter era sem vergonha. O Inter tinha que ficar com a bola e segurar. O que o Inter fazia? Dava a bola para o adversário. Isso é muito sem vergonha. Isso. Ele adora tirar o torcedor do sério. Me tirou do sério, mas mesmo assim, o Inter ganhou de 2-1. O Inter era melhor tecnicamente que o Vasco. Conseguia mostrar superioridade técnica, mas o treinador começou a mexer mal no meio e começou a crescer o Vasco. Se não fosse as duas expulsões, o Vasco poderia ter virado essa partida. Mas não virou. O Inter ganhou a partida de 2-1, chega a 11º lugar com 38 pontos. Agora o próximo jogo será Inter e Coritiba às 6h30, no estádio Beira-Rio. E falou, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, compartilhe, inscreve, isso é muito importante. Obrigado, Rio Grande do Sul, obrigado, Brasil. Valeu, até mais e fui, tchau.